Oi, eu sou o Lucas e juntamente com meu amigo Gustavo, nós iremos apresentar um trabalho sobre as escolas literárias. E nós vamos falar sobre a origem deles, quais são suas principais características e falar um pouco sobre as escolas literárias aqui no Brasil. Nós somos do primeiro ano da turma 102 aqui do Colégio Marista. Agora meu amigo Gustavo ele irá falar como as escolas literárias surgiram no Brasil, quando, quanto tempo ela já tem, como ela surgiu no mundo, há quanto tempo ela existe no mundo, e irá tratar também quais períodos elas começaram a construção de conteúdos aqui no Brasil. As primeiras escolas literárias tiveram início no Brasil durante o século XVI. Alguns cronistas iniciaram as escrituras desse segmento, descrevendo sobre o país no momento em que foi recém-descoberto e passava por processo de colonização. A literatura brasileira tem pouco mais de 500 anos. As escolas literárias surgiram no continente europeu e lá já são milenares. No Brasil, o processo foi mais tardio. O primeiro momento em que as escolas literárias começaram a construção de conteúdo foi a partir do quinhentismo, quando aconteceram todas as manifestações do século XVI. Em seguida, Campos também irá apresentar qual foi a influência para a literatura brasileira e ele irá apresentar quais os tipos de literatura existentes no mundo ao todo, tanto em quantidade, e irá apresentar brevemente o nome de cada uma. Em seguida, eu irei dar uma breve reforçada. A literatura brasileira recebeu bastante influência direta de Portugal. Ao todo, existem 14 escolas literárias no mundo, sendo elas trovadorismo, humanismo, classicismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnassianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e tendências contemporâneas ou pós-modernismo. Eu vou falar agora sobre algumas características de algumas escolas literárias. Primeiramente, a gente tem o trovadorismo, que foi o primeiro movimento literário que envolveu a língua portuguesa. E nessa nós tínhamos muitas cantigas, né? E essas cantigas, todas essas produções que aconteceram nesse período do trovadorismo, que foi de 1189 para 1418, era tudo era tudo, como pode dizer, carregando os valores da Idade Média, né? Da Idade das Trevas e tudo, a forma de pensar daquela época era tudo marcada nas cantigas do trovadorismo. Depois veio o humanismo, que foi um período que a arte e a cultura começaram a se renascer e voltaram a valorizar bastante isso. O homem ele passou a ser o centro do universo, então todas as produções que aconteceram nesse período, você vai ver o homem como ele sendo capaz, ele inteligente e que consegue ser como se ele fosse o seu próprio Deus. Depois a gente veio o classicismo, que foi quando começou uma valorização muito grande da cultura greco-romana e do racionalismo. Esse foi durante o período do classicismo. Mas antes disso também veio o quinhentismo, que eu acabei pulando, e o quinhentismo, como aconteceu dos anos 1500, ele pegou o nome. Aí essa escola literária, ela aconteceu durante o descobrimento do Brasil. Então, as cartas, as crônicas, tudo que acontecia, todas essas produções que aconteceram nesse período, entre Portugal e Brasil, se encaixa bastante no quinhentismo, que é uma coisa que caracteriza a época, que foi quando o Brasil estava sendo descoberto. Depois a gente tem a gente tem o Barroco, que era quando o mundo, os homens, no caso, eles tinham perdido um pouco a relação que eles tinham com a igreja. Aí o Barroco ele veio com a intenção de tentar reunir o homem com a fé de noite. Então ele mostrava umas imagens um pouco mais religiosas, vamos dizer assim. E o romantismo, ele foi uma escola que ela caracterizava era uma coisa muito dramatizada, mostrava o amor, o sofrimento, mostrava o desejo das pessoas, da liberdade, e era tudo mais subjetivo, mais levado para emoção. E essas então foram algumas características de algumas escolas literárias. Então, esse foi o vídeo do trabalho interdisciplinar de literatura e português. Muito obrigado pela atenção.